O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E seu nem se merece o amor de graça. Eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Eu quero o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade e ser em troca, pois o amor não se compra, nem o amor. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, meu. Milhares e milhares, meu. Milhares e milhares, meu. Milhares e milhares. Vamos adorar, vamos adorar. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
e milhares, meu amado é. Meu Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Esther, capítulo 6. O Alice estava com saudade aí de você, viu? Esse fundo musical aí. Muita saudade de você. Que bom tê-lo aqui conosco. Nosso maestro. Livro de Esther. Eu não vou falar sobre Esther hoje, gente. Mas você sabe que Esther foi uma escrava que se tornou rainha. Uma mulher que com sua sutileza e sabedoria conquistou uma guerra, conquistou um reino, conquistou um rei, venceu batalhas sem ao menos erguer a sua voz ou levantar uma espada, apenas com a sabedoria que Deus lhe deu. Mas essa mulher chamada Esther, ela teve um mentor, ela teve um discipulador que orientou em muitas coisas. Era o seu tio chamado Mordecai ou Mardoqueu. Tanto um quanto o outro, nomes tão corretos. Eu queria falar hoje sobre Mordecai. 2019 nós estamos profetizando e ao mesmo tempo aguardando que seja o ano da honra, seja o ano que Deus venha honrar a sua vida, seja sua vida familiar, financeira, ministerial, espiritual, que Deus venha lhe honrar. Esse ano é muito especial para a igreja, porque será o jubileu de ouro, 50 anos de existência, 50 anos de história nessa cidade. Nossa cidade é nova. Logo no início da nossa cidade, a Igreja Batista chegou aqui e desde então, através da evangelizadora, tem frutificado, através de tantas outras, mas especificamente nós nos referimos aqui à evangelizadora. Então, será o ano da honra. Na realidade, tem sido o ano da honra. E eu já estou vendo Deus honrando várias pessoas em várias áreas, em vários lugares, em várias situações. E que você possa estar aberto para viver esse tempo de Deus. Chegou o tempo. Chegou a hora. Não há o que ser, já somos. Não há mais o que esperar, já estamos. Então agora vamos viver o ano da honra. Amém. Glória a Deus. Esther capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Ateres, e os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o servia. Perguntou o rei:
quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai, na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, tragam o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam-se delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e fazes assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Que está sentado à porta do rei. Que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém? O que fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Bem, permita-me aqui explicar o contexto desse texto para que você se sinta situado no tempo e no espaço e não saia daqui perdido. Para tanto, gostaria muito da sua atenção, porque temos agora o grande desafio de sintetizar uma longa história que Hollywood está perdendo. Essa história é digna de um filme. Se fosse um livro, se tornava um best-seller. Se fosse um filme, com certeza seria recorde de bilheteria e ganhava o Oscar. De toda a sua trama, de todo o seu enredo, sobretudo como a mão grandiosa e poderosa de Deus guia os fatos, com pormenores específicos que é impossível negar a ação divina nessa história. O povo judeu está exilado, foi escravizado pelo império dos Medos e Persas. Nesse período o rei era Assuero, e ele tinha um grande ministro de confiança. Na verdade era o primeiro ministro, chamado Amã. Amã detestava os judeus, principalmente um homem chamado Mordecai ou Mardoqueu. E o motivo da sua ira, da sua indignação e a sua revolta é porque quando o primeiro-ministro passava pelas ruas, pelas vielas, pelas praças, era costume do povo persa se curvar. Porém, o judeu Mordecai, sendo devoto, sendo fiel ao Senhor, não se curvava para cumprir o mandamento divino que diz: não adorarás a outro Deus e não se curvarás perante os homens, e somente a mim prestarás culto. Então Mordecai não se curvava. Isso chegou aos ouvidos de Amã, e Amã bola um plano. Ele trama toda uma situação e ele cria uma forca enorme na sua casa, e o objetivo é pedir autorização ao rei para que naquela forca fosse, em princípio,
enforcado o Mordecai. Logo em seguida, o seu plano é muito mais ousado. Era exterminar com todos os judeus. Porque era visto, e o texto vai nos dizer isso, como uma classe diferente, como um povo distinto. Então está toda essa farsa, ele está forjando toda essa conspiração, está tudo armado. Só que existem detalhes no texto que não pode passar despercebido. Amã está passeando no pátio do palácio real. Já Mordecai está na porta do rei. Mordecai era um homem que vivia na porta do rei. Ele não vivia no pátio, ele vivia na porta do palácio real. E um dia, por estar na porta, por estar perto, Mordecai descobre que alguns copeiros estavam bolando um plano maquiavélico, maligno, de matar o rei. E Mordecai denuncia essa trama. E graças a Mordecai, a ação de Mordecai, o rei sobreviveu. Isso foi registrado nos atos do livro real. Porém, nada foi feito. Nada aconteceu. Se você prestou bem atenção na leitura, você vai ver que um momento o rei está com uma insônia. E nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Ele não consegue dormir. E ele pede para que os seus escrivãos comecem a ler os livros dos atos reais. E ele se depara novamente com essa história e ele faz uma pergunta: o que fizeram a esse homem? E ele se depara com essa surpresa: nada foi feito. Então o rei começa a se questionar o que fazer ao homem a quem o rei quer honrar. O que se fazer a um homem a quem o rei quer honrar? Ele tem essa dívida de gratidão e ele quer agora pagar, ele quer recompor, ele quer recompensar. E de repente ele chama quem? O Amã, que está aguardando o momento oportuno para entrar no palácio real e pedir a morte de Mordecai e de todos os judeus. Que história fascinante. Como é que ela vai? Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu discordo. Deus escreve certa por linha certa. Torta é a nossa maneira de ver Deus escrevendo. E se a linha estiver só torta, Ele endireita para poder escrever. Deus faz tudo certo, irmãos. Deus faz tudo certo. Amém? E de repente, quem entra na sala do rei é o Amã. E o Amã pensa que é consigo, quando o rei diz bem assim: o que eu faço ao homem a quem o rei quer honrar? E Amã pensa que é consigo. Ele tem, sabe, esse desvaneio, esse surto. Ele diz bem assim: entregue vestes reais a esse homem. Entregue o cavalo real, a coroa real, e faça com que ele venha passear em todo o reinado, e que alguém venha proclamar dizendo: este é o homem a quem o rei deseja honrar. E de repente, depois de dar a esplêndida ideia, o rei Assuero aprovou e disse: está certo, vá chamar o judeu Mordecai. Ele é um homem a quem eu desejo honrar. E a história que foi lida mostra que o próprio Amã coloca a coroa real na cabeça de Mordecai, as vestes reais na cabeça de Mordecai, e instrui Mordecai a subir no cavalo do rei, e ele sai carregando Mordecai por todos os lugares daquele reino, e ele mesmo bradando e proclamando: este é o homem que ele queria matar. Este é o homem a quem o rei deseja honrar. Este é o homem a quem o rei deseja honrar. Momentos mais tarde, quando descobre todo o complô, toda a conspiração de Amã, você lembra da forca que ele preparou para Mordecai? Ele mesmo, por ordem do rei, apesar de ser o primeiro ministro da Pérsia, no tempo de 1200 anos antes de Cristo, ele mesmo é enforcado. E o seu cargo de primeiro ministro
passa para quem? Para Mordecai. E o anel do primeiro-ministro passa para quem? Para Mordecai. Que história, irmãos. Eu não sei se você está nos acompanhando aí. Que enredo, que trama tão fascinante. A pergunta agora a se fazer é diferente. O que fazer ao homem a quem Deus quer honrar? O que fazer à mulher a quem Deus quer honrar? O que fazer ao casal, à família, à igreja, a quem Deus quer honrar? Eu gostaria de extrair algumas lições sobre a temática quando Deus quer honrar. Então, quando Deus quer honrar, em primeiro lugar, Ele faz com que os esquecidos sejam lembrados. Quando Deus quer honrar, Ele faz com que aqueles que foram esquecidos, ignorados, abandonados, desprezados, rejeitados, sejam lembrados. Gente, preste atenção nessa história. Uma insônia afetou e afligiu a vida do rei, ao ponto de que ele não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir. E essa inquietação fez com que ele procurasse ler, procurasse ouvir as histórias do seu reino, e de repente ele se depara com Mordecai. Sabe o que isso significa? Que pessoas não vão dormir até lembrar de você. Que Deus vai enviar insônias para que as pessoas lembrem dos seus atos, para que as pessoas lembrem dos seus feitos. Agora, o que eu acho incrível, intrigante, fascinante nessa história é que Mordecai continuou sendo Mordecai. Você, João, não deixe de ser João. Você, Maria, não deixe de ser Maria. Ele estava continuando sua vida na porta do palácio. Ele não criou lamúrias, murmúrios. Ele não ficou revoltoso. O rei não fez nada por mim. O rei não lembrou de mim. Meu patrão não me vê. Ninguém me vê, ninguém me elogia. Tem gente assim em tudo que é lugar, principalmente na igreja. Na igreja eu não tenho reconhecimento. Um dia veio uma pessoa de outra igreja e disse: pastor, eu queria fazer parte dessa igreja. Eu disse: por quê, meu irmão? Primeiro a gente pergunta por quê, né? Não é porque onde eu estou, eu não sou reconhecido. Aí eu disse: irmão, lugar de ser reconhecido é o IML. Você veio fazer o que aqui? Aqui nós só temos serviço. Deus está à procura de nos dar serviço, não de sermos vistos. Na obra de Deus, quem não se envolve, não se desenvolve. Mordecai continuou sendo Mordecai. Ei, você, escute isso. Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que devemos fazer o bem. E diz o seguinte: não deixais de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não deixais de fazer o bem. Ei, é para você. Não deixais de fazer o bem, porque ao seu tempo, no tempo específico, no tempo oportuno, ceifaremos, se não desfalecermos. Não desista de fazer o que é certo, não desista de fazer o que é justo, não desista de fazer o que é honesto, não desista de fazer o que é verdadeiro, porque você não está recebendo honrarias, porque você não está nos holofotes, no glamour. Não desista da sua integridade, da sua retidão, por causa de aplausos humanos, porque sabe de uma coisa, meu irmão, assim como os reis humanos têm um livro que escreve tudo, a Bíblia vai nos dizer em Malaquias capítulo 3, versículo 16, Deus falando para o seu povo, e Deus diz o seguinte: há um memorial diante de mim, e vos mostrarei que há sim
diferença entre o justo e o perverso, entre os ímpios e os honestos, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Há um memorial diante de Deus. Os homens podem se esquecer, mas Deus não se esquece. No momento oportuno Ele faz com que os homens se lembrem. Amém? Meu irmão, tudo que você está fazendo aqui, Deus está vendo. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E mais do que isso, Deus está registrando. Há um memorial diante de Deus. Tem um anjo lá, ó, escrevendo tudo. Saiba que no tempo oportuno, no tempo exato, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, Deus fará com que os esquecidos sejam o quê? Lembrados. Enquanto esse tempo não chega, continue fazendo o que é certo, continue fazendo o que é justo, continue fazendo o que é verdadeiro. Não perca a esperança na verdade, na justiça, na retidão. Amém? Quando Deus quer honrar, Deus faz com que os esquecidos sejam lembrados. E de repente eu estou falando para você que está sendo esquecido, que está sendo ignorado, seja você funcionário, seja você com um cargo inferior, seja você quem for, e de repente você está sofrendo por isso, porque você faz o que faz e ninguém vê, você faz o que faz e ninguém sabe. Mordecai salvou a vida do rei, e o rei nem sequer o agradeceu. O rei nem sequer agradeceu. Quando o rei pergunta aos seus sátrapas, seus serventes, o que foi feito a esse homem? Disseram, está escrito, nada, absolutamente nada. E isso é terrível, porque nós somos movidos pelo reconhecimento, nós somos motivados por essa valorização, e quando isso não acontece, é terrível. Mas você não pode perder a sua essência, você não pode abrir mão da sua natureza, da sua idoneidade. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Então, quando Deus quer honrar, o que é que Deus faz? Deus faz com que os esquecidos sejam lembrados. É isso que Deus faz. Você está sendo esquecido? De repente eu estou falando com uma dona de casa cujo marido tem esquecido. De repente eu estou falando com um funcionário que se sente esquecido. De repente eu estou falando para pessoas que se sentem esquecidas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ainda está na sala do comando. E o controle da história está em suas mãos. Enquanto Deus for Deus e será para sempre, a minha vida, a sua vida, Ele governa. Ele governa. Ele governa. Glória a Deus por isso. Enquanto isso, Mordecai estava onde? Na porta do palácio. Que atitude extraordinária. Na porta do palácio. Na porta do palácio. Amém. Segundo lugar, quando Deus quer honrar, Deus faz com que os humilhados sejam exaltados. É forte isso, irmãos. O texto vai nos dizer que Amã começou a ultrajar Mordecai, a tripudiar, ridicularizar, satirizar como um povo inferior. Houve uma xenofobia, uma discriminação por região, por nação, por raça, por etnia. E Mordecai se sente excluído, começa a sofrer bullying. Bullying é algo moderno que surgiu agora, né? Na nossa época não tinha isso. Era cada apelido que, se eu for dizer os meus aqui, você vai passar o resto da vida sorrindo. Mas eu estou aqui, graças a Deus, sarado. Um deles era Juruna, né? Foi meu padrasto que colocou o apelido de Juruna. Naquela época, quando... Os irmãos estão entendendo, né? Vinha até aqui, aí quando cortava, igual a Gabriel. Olho para Gabriel, dá uma saudade. De um tempo que não volta mais. Mas graças a Deus, pelo menos vivemos esse tempo. Bem, era um bullying que ele estava sofrendo.
diante não somente de sarcasmo, mas diante de ameaças. A forca estava pronta. Mordecai sabia. E onde Mordecai estava? Na porta do palácio. Ele sabia que o primeiro-ministro queria apenas uma oportunidade para tirar a sua vida. Mas onde é que ele estava? Perto do rei. Onde é que você está? Por onde é que você anda? Esteja perto do rei. Você sabe quem é o nosso rei. E você sabe que a igreja é o seu palácio. Fazendo essa metáfora, essa analogia, essa comparação, essa é a realidade. Deus faz com que os humilhados sejam exaltados, porque, meus irmãos, veja bem, Amã está prestes a entrar para pedir a sentença de morte contra Mordecai. E quando ele entra, o rei faz essa proposta, e ele descreve tudo que ele desejaria para si, aquilo que ele deseja para si. Deus faz com que ele realize na vida daquele que ele mais perseguiu, na vida daquele que ele mais humilhou, na vida daquele que ele mais diminuiu. E agora chegou a hora de Mordecai ser exaltado. Mordecai anda, olha que coisa interessante. O que Deus faz na vida de um homem torna-se manchete. O que Deus faz na vida de uma pessoa torna-se notícia. O que Deus faz na minha vida, na sua vida, é propagado aos quatro cantos dessa terra. E é Deus quem faz isso, irmão. A sua história vai se tornar notícia. O teu milagre vai se tornar manchete. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que as pessoas vão às redes sociais comentar. Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que Deus fez na vida de Cicrano? É o que está escrito no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que as pessoas vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela. Grandes coisas fez o Senhor na vida daquele casal, na vida daquela família. Grandes coisas fez o Senhor. E agora está Mordecai sendo guiado por quem? Pelo primeiro-ministro da Pérsia. E o primeiro-ministro da Pérsia gritando, este é o homem a quem Deus quer honrar. Este é o homem a quem Deus quer honrar. Este é o homem a quem Deus quer honrar. E Mordecai estava no cavalo do rei, com a coroa do rei, com as vestes do rei. É assim que Deus faz, Deus exalta aqueles que estão sendo humilhados. Esse Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. A propósito, a Bíblia diz que ontem, hoje e para todos sempre, Ele é o mesmo, nele não há sombra de variação. Ele não sofre com a ação do tempo, com deterioração ou depreciação. Ele continua sendo o mesmo. O que Ele fez na vida de Mordecai, Ele pode sim fazer na minha vida, na sua vida, e se tornar notícia. Você lembra da história de Davi, pastorzinho? E pastor era um exercício, um ofício, que quando a pessoa não servia para fazer nada naquela época, ela ia ser pastor. Enquanto ele era pastor, seus irmãos eram caçadores e seus irmãos eram guerreiros. Você conhece bem a história dele, você vai ver que ele foi humilhado pelo pai, ele foi humilhado pelos irmãos, mas quando chegou o dia de Deus exaltá-lo, Deus o exaltou dentro da sua casa, na presença daqueles que humilharam. Você está entendendo? Deixa eu explicar um pouco melhor. É uma questão de honra para Deus te exaltar no lugar em que você foi humilhado. É uma questão de honra para Deus te exaltar no lugar em que você foi humilhado. Naquelas praças, naquelas ruas, naqueles becos, naquelas vielas. Quantas vezes Mordecai não foi humilhado por Amã, a gadagita? E agora ele está sendo exaltado pelo próprio homem que humilhava antes.
Gente, eu vejo isso o tempo todo na vida de vocês. É fácil a gente identificar histórias bíblicas e às vezes a gente não tem a mesma percepção e sensibilidade para olhar na nossa vida e ver o que Deus tem feito. Quando Deus te levanta na tua casa para ser um ministro do Evangelho, para ser um sacerdote daquela casa, para ser um sacerdote da família. E Deus começa a te convidar para construir uma arca para a salvação do teu lar. Deus está te honrando, te dando o privilégio não somente de viver a graça dEle, mas de anunciar a graça dEle, de ensinar a graça dEle. Não importa quais são as patentes, os currículos, os títulos que os outros têm, você tem a unção do Espírito Santo. Você é escolhido de Deus. E quando o assunto for espiritual, você é a maior autoridade. Quer ver uma coisa? Quando acontece um problema na tua família, o que é que eles fazem? A primeira pessoa que eles procuram é você. Fulano, ora por nós. Ora por nós, porque eles reconhecem que existe autoridade na sua vida. Podem não seguir o que você segue, mas reconhece que existe unção de Deus na sua vida. Amém? O que fazer ao homem a quem Deus quer honrar? Quando Deus quer honrar, Deus faz com que os esquecidos sejam lembrados, Deus faz com que os humilhados sejam exaltados. Em Tiago capítulo 4, versículo 10 diz: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Ei, humilhai-vos na presença de Deus, não é na presença dos homens. Mordecai não foi se humilhar na presença do rei Assuero. Isso é até bajulação, né? Isso é até bajulação. Ei, Mordecai não foi à procura de apadrinhamentos. Não recorreu aos jeitinhos brasileiros. Ele se humilhou na presença de Deus. Humilhai-vos na presença de Deus. Sabe quando Jesus diz: os humilhados serão exaltados? Eu conheço pessoas que são humilhadas e vão morrer humilhadas. A gente faz uma interpretação equivocada do texto. O texto, em seu contexto, não diz que os humilhados serão exaltados. O texto nos diz: aquele que a si mesmo se humilha, esses serão exaltados. Porque Deus dá graça ao humilde, graça, e abate. Dá para imaginar, sabe? Deus com a mão elevando o humilde, dando graça ao humilde, e com a outra abatendo os soberbos. Então, tem gente que nasceu humilhada, vive humilhada e vai morrer humilhada. E tem gente que é humilhado o tempo todo, mas é orgulhoso. Eu não sei que sinônimo foi esse adjetivo e predicado que deram a questão de humilde ser pobre. Tem tanto pobre arrogante, meus irmãos. Eu acho que vocês conhecem alguns aí. Tem tanto pobre, mas pobre paupérrimo mesmo, sabe? Arrogante. Não podemos confundir as coisas. Não é os humilhados serão exaltados, mas aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. E agora o texto nos traz o sentido correto, a forma correta de nos humilharmos. Humilhai-vos na presença de Deus, Ele vos exaltará. Quem te exalta não é político.
crítico. Quem te exalta não é patrão. Quem te exalta é Deus. E Deus, quando quer, Ele move os corações. Ele dá insônia às pessoas. Ele faz com que elas venham lembrar das suas atitudes, dos seus feitos, dos seus atos, da sua vida, da sua história. Deus é quem faz. Humilhai-vos na presença de Deus, Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Deus faz com que os esquecidos sejam lembrados, os humilhados sejam exaltados. Em terceiro lugar, Deus faz com que os caluniados sejam justificados. Mordecai foi a vida toda caluniado. Fizeram de tudo para difamá-lo. Fizeram de tudo para denegri-lo. Fizeram de tudo para desconstruir a sua história. Fizeram de tudo, de todas as tramóias, de todas as tramas, de todas as conspirações possíveis para acabar com a vida de Mordecai. Esqueceram de um detalhe: havia um Deus vivo na vida de Mordecai. Havia um Deus vivo na vida de Mordecai. Há um Deus vivo na sua vida, há um Deus vivo na sua história. As pessoas não sabem, mas de uma forma ou de outra elas estão te aproximando mais do seu milagre. Mais do seu milagre. O interessante é que a forca que Amã preparou para que Mordecai morresse nela, quem foi que morreu? O Amã. Não sei se você sabe, mas conspiraram contra Daniel na Babilônia. E a sentença foi estabelecida por eles mesmos, que Daniel ficasse na cova dos leões. Daniel é jogado na cova dos leões, como um homem temente a Deus, que não havia erro, não havia dolo, não havia mancha, não havia ultrajes em sua vida. E ele é condenado àquela cova, e você conhece bem a história. Naquela noite, os leões famintos tiveram que jejuar, fizeram uma dieta, naquela época, naquele momento. Não havia mais apetite, porque Daniel estava lá. Agora, quando Daniel sai da cova, preste atenção, Nabucodonosor manda para a cova dos leões todos aqueles que caluniaram, difamaram e denegriram a Daniel. O feitiço vem contra o feiticeiro. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Ele é lançado na fornalha ardente. O rei envia 3 homens, Nabucodonosor envia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, judeus na Babilônia, no exílio babilônico. Agora no exílio Médio e Persa não, é no exílio babilônico. Então lá, de repente o rei começa a observar com maior atenção e percebe: eu enviei 3 homens, ora, estou vendo 4. E esse 4º homem, ele tem semblante, imagem, semelhança de um Deus. Sabe o que é isso na teologia? Chama-se teofonia. Há aparições de Cristo no Antigo Testamento, porque Jesus sempre existiu. Sempre existiu. Então, quando os seus servos foram enviados na fornalha ardente, Jesus entrou com eles. Não há lugar nesse mundo que Jesus não possa entrar para te salvar. Não há lugar nesse mundo que Jesus não possa entrar para te livrar. Não há lugar neste mundo que Jesus não possa entrar para te guardar. Não há lugar neste mundo que Jesus não possa entrar para te honrar. Ele vai até a fornalha ardente. Eu fico imaginando essa história. Permita-me parafrasear. Estavam todos acorrentados, né? Com cordas, na realidade cordas. Estavam todos amarrados com cordas. A Bíblia nos diz detalhes bíblicos nas entrelinhas que não podem passar despercebido. Diz que quando eles saíram não havia nem odor de fumaça nas suas vestes. Isso é incrível, gente. A gente entra em determinados restaurantes, fica aquele odor e a gente fica até longe da cozinha,
aquele dor impregnado terrível fica lá. Não é verdade? E ali estava, eles saíram sem nenhum odor, e o fogo consumiu as cordas que prendiam as mãos e os pés. Imaginando os três lá. Deixa eu voltar, rebobinar a fita. Sou dessa época. Lá na minha casa o controle de remoto tinha fio. Não era controle sem fio não. E a gente ia rebobinando a fita. Lembra, né, Romeu? O controle remoto com fio. Voltar. Deixa eu lembrar. Tá Sadraque, Mesaque e Abidnego, e tem uma estátua de Nabucodonosor, e a ordem tem que se ajoelhar diante da estátua. Aí 3 homens lá, os 3 judeus. Eu fico imaginando, um olhando para o outro. Eu não vou. Tu vai? Outro. Eu jamais. E você? Terceiro. Eu nunca. Então, se temos que morrer, vamos morrer juntos. Alguém poderia pensar, mas o que é que custa? Ninguém viu. Foi tão rápido. Ninguém percebeu. Mas para eles era uma questão de honra. Para eles era uma questão de honra. Adorar somente a Deus, ainda que isso venha custar a sua própria vida. Hoje tem gente trocando Jesus por coisas tão banais, triviais, efêmeras e transitórias. Não é? Eles preferiram a morte. O rei questiona. Vocês sabem o que é que vem? Eles, quanto a isso, não temos o que te responder, ó rei. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que diante de ti, nós não nos prostraremos. Aí isso chegou no céu. Essa notícia. Aí quando entra os 3 cabras machos lá na fornalha dentro, quem é que vem? Jesus podia enviar um anjo. Podia dizer, Miguel, vai lá, Miguel. Sopra ali e apaga com aquele fogo. Apagou. Podia mandar Gabriel. Sussurra lá no ouvido do rei para não mexer com esses. Mas faz diferente. Ele diz, como se Jesus dissesse, espera, opa. Quando a causa é importante, eu vou pessoalmente. Aí Jesus desce. Aí eu fico olhando, fico imaginando, é parafraseando, isso é conjectura. Não é bíblico, mas também não é antibíblico. Extra bíblico. Jesus olha para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí? Eles ficam espantados, né? Encantados, Jesus. Vamos dançar? E de repente começam a dançar. Não sei que ritmo era aquele que estava cantando, mas eles começam a dançar. E o rei fica encucado, intrigado, inquieto. O quê? Eu enviei 3, são 4 e eles estão dançando. Eles estão dançando, eles estão dançando. E o rei dá uma ordem para que esquente a fornalha. Acho que ele pensava que estava tendo um surto psicótico, neurótico. Esquentem a fornalha. O homem que vai lá esquentar 7 vezes. Os homens que vão lá esquentar 7 vezes simplesmente são fulminados, incinerados, cremação, pulverizados, viram tudo pó. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. É que todo mal que intentarem contra você, virão sobre eles. Isso é o que está escrito em Isaías 41:13. Que Deus vai confundir os teus inimigos. Eles ficarão confusos diante do que Deus tem em nossas vidas e através de nossas vidas. A forca foi preparada para Mordecai, mas de repente Amã morre naquela forca. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é uma questão de honra para Deus, de justificar também no lugar em que você foi caluniado. É uma questão de honra. Permita-me dizer isso aqui. Ano passado, eu fui votar.
E faço isso desde os 18 anos. E fui com minha família, ensinando os meus meninos mesmo a exercer seu direito de cidadania. E faço um gesto que para mim é o gesto da campanha, uma campanha de combate à legalização das drogas, à descriminalização do aborto, aos casamentos homoafetivos instituídos como lei, e a tantas outras coisas. Para mim tão simples e tão comum que eu coloquei nas minhas redes sociais. Em uma democracia, a maior arma de um cristão, depois da oração, é o voto. Aí fiz o gesto. Gente, dias depois, estou sendo bombardeado. Em tudo que é lugar. Dos de fora, dos de dentro, dos de casa e de tantos outros. Como se eu estivesse instigando os meus filhos ao uso de arma, ao crime, a algo parecido. Aí eu pergunto, meu Deus, sou nascido e criado nessa cidade. Todo mundo conhece a minha história, a minha trajetória, eu não caí aqui de paraquedas. E agora acabou com tudo? Disseram isso, você acabou com sua história. Mandaram mensagem para mim e para minha esposa dizendo, o que foi que vocês fizeram? A minha esposa, o que a gente fez ou o que estão fazendo com a gente? Cheguei aqui no altar e disse, está nas mãos de Deus. Agora Deus vai fazer algo esse ano, 2018, que envolve a mim, a minha esposa, os meus filhos e a igreja. E descansei em Deus. Espero que os irmãos entendam que não tem nenhum assunto político, que é uma história que eu estou externando para vocês. E disse aqui, Deus vai fazer esse ano. Aí de repente eu estou em casa, a Almena me liga, aí disse bem assim, Roberto, está pedindo o seu RG, seu CPF. E a Câmara escolheu lhe dar um título em Paulo Afonso, que é o maior título que existe para as personalidades paulo-afonsinas. Almena está ali, é testemunha. Roberto, eu gostaria muito que estivesse aqui. Todos os domingos ele está, não veio hoje. Eu disse bem assim, se for para receber, eu recebo em nome da igreja. Coloca a igreja aí. E a igreja foi convidada para receber o título de amigos da cidade. Poucas instituições recebem, inclusive a igreja foi a primeira entre tantas igrejas. No dia, a menina que trabalha em casa estava de férias, né? No dia a menina que trabalha em casa estava de férias, não pôde ir. Vanessa pediu licença do trabalho, arrumou os meninos, Gabriel e Sara, e fomos. Sem ser nada planejado, sem ser nada programado, não existia script, não existia roteiro. De repente chamam a gente, chamam a mim, chamam a Vanessa, chamam os meninos que não deviam estar lá. E eu não percebo nada disso. E quem entregou aquela premiação convida todos os vereadores para estar ao nosso lado. E ali registra aquele momento. Tudo muito natural. Tudo muito comum, muito simples. Agradecemos em nome da igreja e toda a história que a evangelizadora tem na cidade de Paulo Afonso. Eu chego com aquela premiação, coloco em cima da mesa, para depois trazer, inclusive ela está aqui, e ela está colocada ali na frente, se você não viu quando sair, veja. Aí de repente um site de Paulo Afonso publica, Pastor Sidney, da evangelizadora, com sua família, foi receber a premiação na Câmara Municipal de Paulo Afonso. Quando aquilo aconteceu, eu entendi.
eu entendi. Eu entendi assim, Deus está te honrando agora. É uma questão de honra de Deus. Te levantar no lugar em que você foi humilhado. O meu apreço não está em nada que é palpável, mas eu entendi o cuidado de Deus. Entre parênteses, eu entendi os mimos de Deus. Toma aí. Está lá, premiação. O que eu tenho a dizer disso? Romanos 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. É Deus quem te justifica, meu irmão. Mordecai nunca procurou se justificar perante os homens. Nunca procurou se justificar perante os homens. É Deus quem te justifica. Quem tentará acusação? Se você é eleito de Deus, descansa, descansa, descansa. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E quando Deus justifica o homem, Deus chega chegando. Deus chega tocando terror mesmo. Não há agora mais motivo para especulações, conjecturas nenhuma. Foi o que aconteceu na vida de Mordecai. Quando Deus quer honrar, Deus faz com que os esquecidos sejam lembrados. Deus faz com que os humilhados sejam exaltados. Deus faz com que os injustiçados sejam justificados. É assim que Deus faz. Agora escuta bem, esse Deus está aqui. Ele conhece tua vida, Ele conhece tua história. E Ele moveu o meu coração para trazer essa palavra hoje. 2019 é o ano da honra. Se prepara para ser honrado por Deus. Não saia da porta do palácio. Não saia da presença de Deus. Não saia perto de Deus. Porque é uma questão de honra para Deus te exaltar onde você está sendo humilhado. Te engrandecer onde você está sendo humilhado. Esteja próximo de Deus, esteja perto de Deus. Não se afaste dele. Eu quero concluir aqui dizendo em alto e bom som, de uma forma bem breve e objetiva: quando Deus quer honrar, ninguém pode impedir. Chacoalha teu irmão que está ao teu lado, balança ele e diz: ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém. Você sabe o que significa ninguém? É ninguém mesmo. Nenhum ímpio da terra, nenhum capeta dos infernos pode impedir quando Deus quer honrar. Amã pode ser primeiro-ministro, mas ele não pode impedir. Está escrito em Isaías 43, 13: antes que houvesse dia, eu era. Agindo eu, quem impedirá? Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir na tua história. Deixa Deus agir na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nos teus sonhos, nas tuas promessas. Deixa Deus ser Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Pode ter conspiração nos infernos. Pode vir capetas misturados com demônio. Me perdoe, irmãos, a forma excêntrica de falar, mas essa é a verdade. Quando Deus quer honrar, não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir. A Bíblia diz: estendeu o Senhor a sua mão, quem o fará voltar atrás? Abriu a sua boca e declarou, quem invalidará as suas palavras? Quem ousa anular os seus decretos?
Quem ousa abortar a sua missão todos os dias, o tempo todo e todo o tempo. Eu vejo grandes empresas, grandes instituições, grandes organizações anulando seus projetos, abortando suas missões, interditando as suas obras, mas isso não acontece com Deus. Está escrito em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se porventura Ele prometeu, Ele mesmo cumprirá. Se Ele falou, Ele mesmo fará. Ele não é homem, Ele não é filho de homem. Deixa Deus guiar teus passos. Sabe por quê, meu irmão? Ele conhece o teu futuro. Ele também está lá. Eu não sei o que vai ser desse ano, eu não sei o que nos aguarda nesse ano. A única coisa que eu sei, é que me move e que me impulsiona a seguir firme e forte, é que Ele está lá. Ele está lá no mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele já está lá. Está te aguardando. Ele já está lá. Quando Deus quer honrar, ninguém pode impedir e nada pode atrapalhar. Nada pode atrapalhar. Quem era Mordecai para ser o primeiro-ministro de Israel? Judeu. Um judeu ser um primeiro-ministro em Israel. Isso é inconcebível, isso é inadmissível. Um judeu ser primeiro-ministro, você não tem ideia, meu irmão, você não tem noção do que é um judeu ser o primeiro-ministro. É a mesma coisa de José ser governador do Egito. A única coisa que o rei disse bem assim: olha, toma meu anel. Escuta só, sabe o que é mais importante para um rei? Não é a sua coroa, não é o seu trono, não é o seu cetro, não são suas vestes reais, não é o seu palácio. O mais importante para um rei é o seu anel, porque com o anel ele sela seus decretos. Um rei sem anel não é ninguém. E a Bíblia nos diz que Faraó pegou seu anel e deu nas mãos de José. E a Bíblia também nos diz que Assuero, o rei do Medo-Persa, pegou seu anel e entregou nas mãos de Mordecai. Quando Deus quer honrar, ninguém pode impedir, nada pode atrapalhar. Você mora onde mesmo? No sertão? No Nordeste? Quando Deus quer honrar, Ele não consulta clima, estação, região. Ele simplesmente honra. Não importa onde você está, não importa o lugar, Ele simplesmente honra. Permita-me aqui, eu olhei para a Vitinha, lembrei, Toninho. Aqui eu concluo a história. Esses dias Vitor mandou uma mensagem, eu estava em Recife, Vitor mandou uma mensagem para mim, Vitor que jogou no Santa Cruz, quando está em Recife, congrega conosco, que é irmão de Vitinha. Eu estava com a camisa que ele me deu do Santa Cruz. Tirei a foto, ele, Santinho, eu já cobrei, que ele está jogando no Goiânia agora, eu já cobrei. Quando vier, traga do Goiânia, se não trouxer, nem venha. E quando ele machucou, ele teve uma lesão, uma fratura exposta, chegou a ser exposta, Vitinha, foi grave demais, chegou a ser exposta. A gente foi visitar ele, Toninho, o pastor Rodolfo na época, nós fomos em Recife. Em Recife ele contou a história dele. Ele simplesmente vai para um treino. É gente nossa, gente daqui, da nossa terra. Ele vai para um treino. E um jogo, um outro time. E aí Goiás cedeu o estádio para que aquele jogo pudesse acontecer. E de repente o empresário, né, Antônio, vai passando e vê ele dominando a bola e fazendo um lançamento. O empresário chegou e disse bem assim: eu quero esse menino comigo. Quero esse menino. O resto pode ir embora, mas esse menino fica comigo. Ele assinou com o Goiás. No Goiás chegou a ser destaque, considerado por algumas revistas como o melhor lateral direito do Brasil. Foi para o Palmeiras, jogou no Santa Cruz com a faixa e sendo capitão.
Ele nos falava isso no seu apartamento em Boa Viagem. E ele falava na consciência plena de que quando Deus quer honrar, ninguém pode impedir, nada pode atrapalhar. Quando Deus quer honrar, é assim que Ele faz. É assim que as coisas acontecem, de repente. A propósito, você conhece o de repente de Deus? Isso aqui é o de repente de Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer desse ano um ano de honra. E a Bíblia nos diz isso: para cada humilhação haverá dupla honra. Receba isso da parte de Deus. Fique em pé e aplauda ao Rei que honra, ao Deus que quer te honrar. Não importa onde você esteja, não importa o lugar, Deus quer te honrar. Deus quer te honrar. Você pode ser voz profética na vida do seu irmão. Olha para ele e diz: deixa Deus te honrar. Deixa Deus te honrar. Amém? O que é que vem aí, Nicole? Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te honrar. Eu quero, nesse ano de 2019, ouvir a sua história. Olha o desafio que eu faço com você. Eu quero ouvir sua história aqui. Eu te desafio a subir aqui e contar a história do que Deus fez na sua vida, da forma, da maneira que Ele lhe honrou. Eu não sei como isso vai acontecer, não sei de que forma, não sei de nada, eu não sei de nada. Isso é bom demais, não saber de nada. A única coisa que eu sei é que o Espírito de Deus está nesse lugar. Oh! Quando Deus quer honrar, deixa Deus te honrar. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te honrar. Esteja na porta do palácio. Não desista. Não desista. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém está reconhecendo, mas Deus está registrando no seu memorial. Oh! Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois meu alvo é Cristo. Eu não quero ser, eu quero desaparecer, pois só existe uma aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Erga sua voz e declare com toda a sua fé, de toda a sua força.
Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo. Eu não quero. E vai! Eu quero. Pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é eu sei que santo é. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Declare, pois eu sei, tu és santo. Tu és santo, 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 santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és poderoso. Derrama, Senhor, derrama, derrama. Consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Só a igreja vai. Deus, não consiga mais. Pois eu sei que santo é. Chama! Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é. Pois eu sei que santo és. Deixa só a igreja agora, vai. Declare, vá. Deus. Isso. Deus, pois eu sei, tu és santo, 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 poderoso Senhor. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei
que santo és. Glória a Deus. Curve sua cabeça por um momento só. Fale com Deus. Talvez você nunca tenha tido a experiência de falar com Ele. Fale com Ele. Você que já o conhece, fale com Ele. Abra o seu coração e por um momento só fale com Ele. Fale como você não tem mais falado. Abra o seu coração. Sinta o fluir da sua graça nesse lugar. Sinta o fluir do seu poder nesse lugar. Sinta o fluir do seu amor neste lugar. Sinta, sinta, sinta. Eu profetizo que você sentirá a presença de Deus nesse lugar como você nunca sentiu até então. Oh! O que faz a diferença nesse encontro é a presença do Cristo vivo passeando em nosso meio, vivificando as nossas vidas. Oh! E por onde Ele passa, algo acontece, algo extraordinário tem que acontecer. Oh Deus, sinta o fluir, o fluir, o fluir da sua graça. Por onde Jesus andava, por onde Jesus passava, pessoas eram curadas, pessoas eram saradas, pessoas eram libertas. Oh! Deixa Ele passear. Seja livre, Senhor, nesse lugar. Seja livre, Senhor, em nossas vidas. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais, mais, mais. Mais de Ti. Deus, derrama Tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, porque sei que santo é. Deus, derrama Tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei, Tu és santo, poderoso Deus.
Gente, um dia Pedro se aproximou de Jesus e Pedro disse a Jesus: se afaste de mim, eu sou pecador. Pedro ficou tão maravilhado, impactado, vislumbrado. Ele olha para Jesus e diz: se afaste de mim, eu sou pecador. Jesus simplesmente o abraça, não diz nada, mas eu sei o que Pedro entendeu. Você é pecador, mas eu sou a cura. Eu sou a cura. Jesus é a cura. A cura para as tuas falhas, para os teus defeitos, para as tuas imperfeições, para as tuas deformidades. Ele é a cura para a tua pecaminosidade. E por mais que você insista em dizer: saia de perto de mim, por mais que você insista: saia de perto de mim, a verdade é que Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Alguém pode até desistir de você e de repente você estar aqui porque alguém desistiu de você, mas saiba que Jesus não desiste de você. Está escrito em Isaías 49, versículo 15: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, desde que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas se esta vier a se esquecer, eu todavia não me esquecerei, porque o seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Eu não esquecerei, eu não esquecerei, eu não esquecerei. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Seu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. E todas as vezes, a Bíblia diz que todos os dias Deus estende suas mãos sobre a terra, e a primeira coisa que Ele vê é o seu nome lá gravado. Não há como desistir. Tem pessoas desistindo da vida, gente. Vamos falar sério aqui. Pouco tempo aí uma pessoa tirou sua vida, e a gente se pergunta o que lhe faltava. Não quero entrar nesse mérito, não quero entrar nesse critério, mas aparentemente tinha tudo que todos sonhavam, tinha tudo que todos buscavam. Quem sabe, se um dia tivesse a oportunidade de ouvir de que Deus não desiste. Quer uma razão para viver? Deus não desiste de você. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seja lá quem for, pode até desistir de você, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, então não desista de viver. Não desista de viver, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Afasta-te de mim, Senhor. Eu sou pecador, eu não mereço. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Deixa eu te contar uma história do que ser graça. Pastora, por gentileza, fica aí na frente. Fica aqui de frente para mim. Isso. Vamos criar aqui uma corda imaginária. Aqui tem uma corda imaginária. Eu estou segurando e Vanessa está segurando. Alguém disse o que é a graça. A graça é que vem
os problemas da vida e vem, corta essa corda. Aí o Espírito Santo pega essa corda e faz mais um nó, e ata um nó. Só que cada nó que é dado, o que é que acontece? Aí tem um nó, aí vem o pecado, vem os problemas, vem a dificuldade da vida e corta os laços que você tem com Deus. Aí vem o Espírito Santo mais uma vez. Quem pode fazer o papel do Espírito Santo aqui? Deixa eu ver, tem que ser alguém bonito. Não pode ser feio não. Não tem ninguém com autoestima aqui, gente? Eita! Muito bem, garota. É Maiara. É Maiara. Aí você vai agora tá o nó. Isso. O que é que acontece? Aí vem, agora tem que ter alguém feio aqui para representar. Deixa para lá, né? Deixa para lá. Aí vem os problemas e corta a corda novamente. A corda tá solta. O que é que Maiara faz? Tá atado. Aí de repente vem os problemas da vida e corta mais. E aí, mais uma vez, você entende o que é graça? Ela não te distancia de Deus, ela te aproxima de Deus. Obrigado, garota. Vamos aplaudir ao Senhor. Isso é graça. Mas pastor, ele errou 1000 vezes. Não importa, Deus há de levantá-lo 1001 vezes. Não importa. A graça é manifesta justamente diante das nossas deformidades, diante das nossas pecaminosidades. Não desista. Deixa Deus reatar esse nó, essa aliança. Deixa Deus reatar. E quando isso acontece, mais e mais você se aproxima dele, mais e mais ele se aproxima de você. Amém? Amém? Guarda essa. Fica com essa no teu coração.